Parte 3, galera, da nossa aula sobre a questão das drogas no Brasil, internação compulsória de dependentes químicos. Galera, nessa parte 3 eu queria trabalhar com vocês um pouco programas de redução de danos. E aí eu gostaria de trabalhar janeiro de 2014, quando é criado pelo prefeito de São Paulo, ou melhor, ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, um programa que foi reconhecido internacionalmente de título de Braços Abertos. Obviamente, eu tenho absoluta certeza que existem muitos críticos do programa, mas o que eu acho interessante em relação a esse programa é que ele tenta promover o que nós chamamos de resgate social de viciados em drogas de dependentes químicos. Como é que esse resgate ocorre? Primeira coisa, turma, você tem o que eu chamo de empregabilidade. Não era isso? O prefeito Fernando Haddad, ele concedia a usuários de drogas na região um emprego, principalmente através da criação de frentes de zeladoria, onde geralmente essas pessoas iam realizar alguma atividade de limpeza urbana, correto? Recebiam por dia R$15, ok? 3 alimentações diárias e uma vaga para residir em um hotel ou pensão. Obviamente, essas pessoas teriam que se desfazer de seus barracos, né? Inclusive, na Dino Bueno, você tem uma favelinha, ou tinha a favelinha lá na Cracolândia. Então, essas pessoas se desfaziam de seus barracos, tinham uma vaga numa pensão ou hotel, 3 refeições diárias, café da manhã, almoço e janta, e um emprego numa frente de zeladoria recebendo R$15 por dia. E, obviamente, através do trabalho de ONGs, equipes de atenção médica, você tinha um resgate, encaminhamento desse indivíduo para um programa de tratamento. Obviamente, essa internação não se caracterizava como sendo involuntária, como compulsória, forçada. Era uma internação que ocorria, obviamente, por espontânea, livre e espontânea vontade daquele usuário e, obviamente, através de determinação do Ministério Público, bem como família do indivíduo, tá bom? Então eu tenho aí o que ficou conhecido como Programa de Braços Abertos. É óbvio, eu não me iludo, eu sei que esse programa não significou a solução. E sei, inclusive, que o prefeito de São Paulo, João Dória, chama o programa de braços com a morte, né? Que os R$15 ganham aí diariamente é gasto com crack, que as pensões se transformaram em verdadeiros cortiços, não é mesmo? E que a questão da alimentação também não se configura. Inclusive, alguns usuários de drogas que foram beneficiados pelo programa falavam sobre as condições, né? A questão de luvas, botas, um fardamento a mais que não possuíam. E aí a gente sabe que a implementação do programa, obviamente, e sua manutenção não é fácil, não é mesmo? O prefeito João Dória, ele já tem uma abordagem bem diferente, né? O que ele deseja? Revitalizar, reurbanizar aquela área. Então, obviamente, a primeira característica de seu programa Redenção, que eu poderia aqui falar para vocês sobre quando ele projetou esse programa em 2016, mas ele ainda não apresentou suas bases, né? Inclusive, quando ele realizou as 2 operações à região, muitos criticaram porque pessoas que tinham estabelecimentos comerciais não foram avisadas da operação, que chegou de surpresa, e esses usuários acabaram migrando para outras cracolândias e mini cracolândias, realizando pequenos furtos, roubos, e aí deixou aquela região em pânico, né? Mas eu recordo que o João Dória Júnior ele defende uma ação policial ostensiva, principalmente para coibir o tráfico de entorpecentes. Aliado a isso, o prefeito garante que vai fazer um acordo, uma parceria entre entidades públicas e privadas para que empresas, principalmente no ramo de fast food, contratem usuários de drogas. Inclusive, há uma manchete
em que os salários poderiam chegar a R$ 1.800. E ele não deseja alugar, né? Colocar hotéis e pensões para receber usuários na própria região. A ideia dele é o quê? Construir 3,7 mil moradias para que esses usuários de drogas possam receber essas casas. Sabe-se lá onde elas estão, não é mesmo? Se vão ser na própria região, o que honestamente eu desconfio, e na realidade se utilize aí da periurbanização e seja construída num local mais afastado essas moradias. Então chama a atenção. João Dória Júnior, ele é defensor da internação compulsória de dependentes químicos. Isso é uma grande polêmica que poderia aparecer. Primeiro, as pessoas obviamente têm o direito de ir e vir e têm o direito de fazerem aquilo que quer. Isso inclusive está referenciado no artigo 5º da Constituição Federal de 88. Lembrando que você é livre para fazer tudo, ok? Mas nem tudo é lícito, correto? Eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas nem tudo me compete legalmente falando. Então, galera, todo mundo sabe que você tem o direito de fazer o que tu queres. Entretanto, essa mesma Constituição diz que nós temos direito à vida e que o Estado deve fazer o que for possível para preservá-la. Diante disso, eu coloco aí a internação involuntária de dependentes químicos. Alguns especialistas, com base na questão forçada, involuntária, compulsória, diz que aí já está um primeiro pré-requisito para que esse usuário, esse viciado, não tenha um tratamento qualitativo, como eles desejam. Mas, na realidade, o João Dória Júnior, ele tem uma fala que me chama a atenção e que tem um pouco de propriedade. Ele diz o seguinte: a internação compulsória de dependentes químicos não vai ser utilizado como primeiro pilar, como primeira característica do nosso programa. Ela vai ser utilizada como último recurso. E como é que isso funcionaria, não é mesmo? Primeiro, você sabe que na nossa legislação só é prevista a internação compulsória de pessoas que apresentam transtornos mentais. E vocês sabem, inclusive, que o viciado em droga não é um doente mental. Entretanto, o prefeito se utiliza da seguinte máxima: usuários de drogas, ou melhor, viciados, que apresentam uma dependência aguda, ou seja, um grau de dependência profunda, ok? Onde sua propriedade reflexiva esteja muito comprometida, onde essa pessoa não consegue discernir mais o que é melhor para si, aí sim, o Estado, Ministério Público e família poderiam optar por uma internação involuntária, uma internação compulsória, tá bom? Inclusive, eu escutei uma pessoa que eu respeito, é um de meus curadores, uma pessoa, obviamente, que quando tem um fato da atualidade, eu tento buscar o que o mesmo acha daquela temática. Mário Sérgio Cortella compactua desse último raciocínio aqui estabelecido, tá bom? Então eu trouxe para vocês informações aí pertinentes, tá bom? Dos programas de Braços Abertos e Redenção, que seriam programas de redução de danos, tá certo? Fica faltando apenas a parte de número 4, as benditas propostas de intervenção, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.